bem, amigos? Como é que vocês estão? Início de ano, mais um Fenacon Talks aqui, sobre temas importantes de processos, atualizações, novos sistemas de digitalização, a informática atuando em prol do empresariado. Então, dentro dessa lógica, trouxemos aqui duas pessoas espetaculares, assim, que têm um produto que nós conhecemos nessa pandemia. Olha que interessante. Lá atrás, no início, até um pouquinho antes da pandemia aqui no Brasil, mais ou menos na virada de 2019 para 2020, e desde então nos encantamos com o produto e eu acho que era interessante a gente conversar um pouquinho, a gente fala muito de processo aqui, de tecnologia, com essas duas pessoas, o doutor André Damiani e o Daniel Dias. O que é a Pontualis? Só para dar uma entrada, uma brifada para os senhores que estão nos vendo. É um produto que veio a calhar justamente para hoje, para esse novo mundo que vivemos, né? O mundo da virtualidade, né? Todo mundo em casa, todo mundo bonitinho, muita gente na praia lá, estou trabalhando, mas estava na praia, estou curtindo a sua areia, né? A sua cadeirinha na praia, e é assim que se trabalha, né? E hoje existe essa possibilidade, olha que interessante, de fazer qualquer tipo de trabalho à distância e de forma muito íntegra, né? Autenticidade, integridade da informação, do registro de que, de fato, aquela pessoa estava trabalhando para o seu cliente, para a sua empresa. Então, isso por conta de uma plataforma, uma baita plataforma que a gente acabou conhecendo e que fizemos parceria, né? E realmente são coisas como essa que vale a pena a gente divulgar para os senhores, né? Então, primeiro, boa tarde aqui ao doutor André Damiani, boa tarde ao Daniel Johan Dias, sobre esse produto que ele viu um pouquinho dos senhores. Aqui é um bate-bola, a gente sabe que é uma conversa bem descontraída, justamente para quem nos vê entender do que se trata, né? Isso que nós vamos falar um pouquinho, que eu acho que tem tudo a ver com a vida de todos nós, porque trata-se bastante da vida das empresas que mantêm aquele funcionário à distância lá, né? Dentro da política nova de integração à lei social e tudo mais. Então, boa noite, aliás, boa tarde, desculpe, André, como é que você está? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem aqui? Feliz de estar aqui com você nesse canal para bater um papo aí com o seu ouvinte, que vai ser o nosso ouvinte aí agora em relação ao Pontualis. Muito bem. E Daniel, como é que você está? Tudo bem? Daniel é mais ligado à parte tecnológica, doutor André mais a parte jurídica, né? A gente vai fazer uma perguntinha, porque acho que vai ter pergunta para os dois aqui, né? Envolvendo esse meio, né? Até na questão jurídica, como a gente pode, de fato, trabalhar à distância de forma segura, né? Acho que tudo isso é importante e a gente vai tratar um pouquinho dessa temática como um todo. Tudo bem, Daniel? Como é que você está? Ótimo, presidente Sérgio. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença de todos, inclusive os que estão nos ouvindo. Então, dentro dessa lógica, eu queria então ouvir dos senhores aí, e fiquem à vontade, tá? Aqui é um programa bem descontraído, não tem... Quem quiser começar a responder, pode responder. A minha ideia é, primeiro, tentar explicar para eles o que seria isso, a Pontualis, né? Uma baita de uma plataforma que ela já não é nova, isso que é importante falar para os senhores, né? Mas ela veio ao encontro do que está acontecendo hoje, né? Hoje, desse trabalho em home office aqui da área das empresas, muitas empresas discutindo a forma de hoje trabalhar, todo mundo acha que, apesar das mudanças da volta ao normal, teoricamente, daqui para frente, né, a forma de se trabalhar já não vai ser como era antigamente. Muitas das pessoas vão ficar em casa, pelo menos em períodos, né, trabalhando, então isso já provavelmente será uma conduta normal daqui para frente. Então, como a gente vai controlar esse trabalho? Né? Como é que vai controlar esses jobs? Né? Então, isso é uma pergunta que se fica no ar, tanto juridicamente como tecnologicamente falando, para a gente poder entender o andar, né? Passo a passo disso. E como é que vocês fazem isso já há muito tempo nas grandes empresas que vocês trabalham? Sim, fica aberta a pergunta aí. Eu respondo, Damiani, você? Daniel, por favor. Vou aproveitar o gancho do presidente Sérgio e comentar, não é nova. Realmente não é nova. Ele começou em 2011, o primeiro processo, né, o primeiro passo. É uma evolução natural da tecnologia. Essa tecnologia já era para estar implantada e funcionando em todos os lugares porque o mundo evoluiu. Os processos virtualizaram e o ponto ficou um pouco para trás. O
que é o Pontualis, para explicar um pouco melhor? É um relógio de ponto virtual com certificação digital e segurança jurídica. Os juízes acatam e o sistema é seguro. É um processo que existia desde lá de trás, mas por conta de legislação ele demorou um pouco de tempo para pegar. E agora ele pegou com muita vontade, por conta de pandemia, por conta que todo mundo tem celular, por conta que a tecnologia realmente evoluiu e a legislação está evoluindo. 2020 agora foi um ano de várias mudanças na legislação de certificação digital e de ponto. Isso facilitou um pouco a funcionar esse sistema. Então, resumindo, só para a gente conceitualizar. É possível bater ponto pelo celular, pelo computador, por um tablet, em tempo real, e ter segurança jurídica nesse processo, graças ao uso de certificação digital no processo inteiro. O funcionário bate ponto no celular dele, ele, na verdade, não bateu ponto no celular. Ele bateu ponto num sistema ligado a autoridades certificadoras. A partir do momento que essa informação sobe, ela recebe uma certificação digital, uma garantia de que aquele dado existe e que, a partir daquele momento, ele não foi mais alterada. E imediatamente está na mão do empregador, está na mão do empregado, do colaborador, e ajuda muito na gestão. Isso aconteceu em vários processos. E no ponto está acontecendo agora e está tendo 100% de êxito jurídico. 100% de êxito jurídico. Eu não sei se eu me alongo um pouco mais nisso, ou deixo um pouquinho para depois, vocês vão me orientar. Vamos que nem o açougueiro, vamos por partes aqui, que é melhor, para a gente poder dividir as perguntas, tá, e tirando as dúvidas, que vai ficando, né? O sujeito que está vendo lá pela primeira vez, pô, que maravilha, mas pode mesmo isso ficar na dúvida, jurídico, será que isso vale? Então, doutor André, se puder dar uma palhinha sobre isso aí, como é que funciona isso dentro de uma lógica e da dinâmica da nossa legislação trabalhista? Hoje o empresário ele vive o desafio de um sistema que permita a ele integridade e autenticidade das informações. Isso porque 90% hoje das questões em julgamento na Justiça do Trabalho, existem magistrados que têm uma carga de julgamentos de 90% em relação ao tema jornada de trabalho, ou seja, a jornada foi excessiva, a jornada foi inferior àquilo que deveria ter sido, e como prevenir essa discussão e como fazer a prova de que a jornada realmente foi aquilo que a lei determina. Então, quando se fala num projeto ou num produto como o Pontualis, voltado a garantir a integridade daquela fotografia, daquele registro que foi feito em relação ao ponto. Ou seja, aquele registro não pode mais ser modificado. E a autenticidade das informações, aquelas informações são absolutamente verdadeiras, o local onde foi feito o registro, a pessoa, o colaborador que está naquela imagem, isso dá uma segurança ao empresário, inclusive para criar e para fomentar, na verdade, um ambiente de ética dentro da empresa. Importante para o colaborador e para ele, empresário, ter a certeza de tudo aquilo quanto registrado é fiel, aquilo não será modificado, e aquilo não tem margem para fraude. Isso é excelente para o clima da empresa e, melhor ainda, para uma eventual discussão perante o judiciário, porque tudo quanto registrado com qualidade, num padrão, inclusive, que é o padrão utilizado no judiciário brasileiro, na Receita Federal, ou seja, uma autenticação por meio da Autoridade Certificadora ICP Brasil, isso traz a todos uma absoluta tranquilidade, né? Quando um magistrado, um juiz, ou até mesmo o RH, ele tem que enfrentar a questão de jornada, ele vai passear por alguns temas básicos ou alguns pontos básicos que a Pontualis já pensou para o empresário. Identificação eficiente do colaborador. Era José, era Manuel, quem estava prestando, por exemplo, aquele serviço de transporte. Isso é básico, seja para a gestão empresarial, seja para uma discussão no judiciário. Rastrear o funcionário no sentido de, olha, onde foi prestado aquele serviço? Foi dentro da empresa? Foi fora da empresa? Foi numa filial? Foi de dia? Foi de noite? Evidentemente que isso é fundamental para que o RH, o empresário, o próprio colaborador tenham tranquilidade daquilo que foi efetuado dentro da relação de trabalho.
outras coisas que hoje em dia são importantes. Por exemplo, esses dados, essas imagens, esse registro do ponto, ele está protegido? Ele tem criptografia que o proteja? Ou seja, ele é somente utilizado dentro daquela relação de trabalho? Então, isso também, até depois eu quero ouvir um pouquinho o Daniel, se o presidente me permitir, eu acho que isso também o Pontualis já pensou e já inovou dentro desse tema. Então, presidente, Perfeito. eu acho que esses são questões assim que o empresário ele não dorme sem pensar nisso no seu dia a dia. Não, sem dúvida. Acho que fez umas colocações super pertinentes, André, e o Daniel também fez umas colocações pertinentes. A gente tem que dar só uma recordada para a turma que está aqui nos vendo, né? Então, percebam que é um produto que usa alta tecnologia, né? Evidente, para você ter rastreabilidade do local, deve ter um GPS linkado nessa história. Como o André já falou também, é através de certificação digital, aquele certificado qualificado, né? A chave CP Brasil, que dá a garantia de autenticidade de quem está fazendo a transação. Então, isso, de fato, é extremamente importante, né? E a última coisa que o André falou, de forma sutil, mas obviamente a gente entende que nós estamos nesse mercado, né? Como salvaguarda a documentação através de criptografia e tudo mais, óbvio que deve estar também vinculado aí à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né, doutor André? Acho que isso deve ter toda uma amarração que você deve também autorizar a utilização desses dados para temas específicos, né, dentro da empresa, evidentemente, em que o funcionário provavelmente deve estar dando essa autorização. Então, não sei se é isso, doutor André. Exatamente, Sérgio, é exatamente essa questão. Ou seja, além de registrar a imagem ou a informação para fins do ponto, o empresário também tem que ter uma precaução em relação de que forma ele armazena todas as informações, imagens, documentos dos seus colaboradores. Isso tem que ser armazenado de forma a não permitir fraude, a não permitir compartilhamento indevido e, eventualmente, no futuro, quando o colaborador se desligar, permitir que as informações sejam retiradas daquele banco de dados se o colaborador seguir para um outro desafio de trabalho. Tudo isso previne, né? Previne ações, previne demandas judiciais. Então, o Pontualis, além dele tocar na ferida ali de ser um ponto hiperqualificado, ele também ajuda o empresário a prevenir situações que no futuro podem levá-lo a litigá-lo em juízo de forma cara e custosa, inclusive para a sua imagem enquanto empregador. Perfeito. Então, Daniel, agora dá uma palhinha mais na parte técnica, especificando... Bom, tudo bem, maravilhoso, vou imaginar que eu estou me cadastrando na empresa X aí, sou um novo funcionário, preciso me cadastrar aí no sistema de pontos, né, da empresa, que se utiliza a plataforma Pontualis. Como é que é esse procedimento? Como é que isso é feito? Como é que é gerada essa informação? Isso é demorado, é fácil? Como você bem disse, eu posso usar meu celular? Enfim, como é que funciona isso? Eu tenho que botar meu dedo lá para registrar? Como é que é essa minha entrada dentro da empresa, minha entrada virtual dentro da empresa? Explica para nós aí, por favor. A jornada, mais ou menos, um caso de uso, né, de como funciona. Tecnologia, quando você lança ela, tem que atender pelo menos 3 itens. Ela tem que ser prática, tem que ser útil, tem que ser funcional, não pode ser algo difícil de ser utilizado, tem que atender a legislação, porque não bloqueia, e tem que trazer retorno financeiro para a empresa, para o funcionário, etc. Esse é o conjunto que a gente tenta atingir. A parte de ser fácil, realmente é fácil. É uma tecnologia web, o pessoal chama de SaaS, nuvem. Então, você não precisa ter nada instalado, não precisa de grandes investimentos. Ela vai funcionar em nuvem, 100% em nuvem. Basta você ter o device, ter o celular ou o computador. A jornada é muito simples. A pessoa entra, se cadastra, começa a utilizar 5 minutos depois, no máximo 10 minutos depois, dependendo da familiaridade que a pessoa tenha com tecnologia, já está batendo ponto. Não demora mais do que 10 minutos. O processo do início é o momento de bater ponto para um funcionário. Para 1000 funcionários, isso aumenta para 30 minutos, porque dá para carregar em lotes. É bem simples de utilizar a tecnologia. Então, a questão primeira, de ser útil, ser prática. E ser útil realmente eu tenho que gastar menos tempo com essa tecnologia, mas muito menos tempo com essa tecnologia, do que eu gastaria com as outras tecnologias. Isso realmente é viável, funciona.
ser legal, não dá para se. O ponto é o mercado legislado. Ninguém compra um equipamento não homologado, relógio de ponto chinês, por exemplo. Eles vão lá e compram os homologados. Com a parte de software não é diferente. Você precisa garantir as mesmas coisas para ter o mesmo resultado jurídico ali na frente. Então, no nosso caso, a gente usa ICP Brasil, o próprio governo garantindo os dados, exatamente o mesmo padrão que é utilizado no judiciário, nas seguradoras, na nota fiscal, onde uma informação sobe, se garante que ela existe naquele momento e cria uma rastreabilidade que o sistema judiciário inteiro aceita. É integrado com todos os sistemas que os contadores já utilizam, que a empresa já utiliza de software de tratamento. Isso é importante, porque essa troca de sistema, um pelo outro, é muito gritante. Então, não importa se eu tenho um REP, se eu faço em papel, etc., a gente acaba integrando no sistema de folha, o sistema de tratamento que a empresa já tenha, e a parte de trazer retorno. Quando você tem, afasta o passivo trabalhista, porque o teu ponto que você está registrando ali é certinho. Você começa a trabalhar com ele, fazendo analogia com conta telefone. Você tem a conta pós e a conta pré, né? Nesse caso é pré. Antigamente chegava o ponto, você ia trabalhar com ela depois para ver o que eu posso fazer. Agora não, agora você consegue fazer gestão em tempo real. Aonde está meu funcionário, se meu funcionário é meu funcionário mesmo, ou outro está batendo ponto para mim, qual a atividade que ele está exercendo, etc. Em tempo real, segundos. Isso gera para as empresas uma facilidade de, além do ponto, gestão. Isso geralmente traz um ROI, um retorno de várias vezes do que se utiliza. Isso é bem bacana. Me conta uma coisa. Ô, Daniel, só desculpa, André, só deixa eu fazer uma perguntinha para o Daniel, porque é pertinente para o pessoal entender. Você está dizendo que eu consigo identificar que, de fato, quem está lá trabalhando e assinou o ponto foi o meu funcionário mesmo. Não foi um terceiro que falou, vai lá, assina lá para mim o ponto, vai, que eu estou no banheiro aqui, eu estou tomando um banho, estou descansando um pouquinho. Não, você tem condição de identificar, de fato, quem está batendo ponto. É isso, Daniel? Como é que funciona isso? Só para a gente entender e mostrar para o público. A mais utilizada é biometria facial, não é a única. A gente pode usar QR Code, pode usar código de barras, etc. Mas a mais segura é biométrica. A biométrica para o computador tem a de dedinho e para o celular, que é mais utilizado, tem a biometria facial. E essa biometria facial consegue identificar exatamente, no meio de milhões, se aquele funcionário é aquele funcionário. É um algoritmo bastante avançado que a gente utiliza e com custo bem baixo. Então, se um funcionário bater ponto por outro funcionário, o próprio sistema identifica que um bateu ponto por outro e avisa a gestão da empresa, sem gerar nenhum tipo de constrangimento para o funcionário. A gente avisa a gestão da empresa, se a gestão da empresa quiser ou não tomar alguma atitude, tudo bem. Mas não só a pessoalidade, tá? De garantir que é o próprio funcionário. A gente também garante que caso a empresa queira, que o local que ele está é realmente o local que está, sem fraude, que o horário é sempre o horário, independente do horário do celular, independente do horário do computador, vai ser o horário da hora legal brasileira, tudo isso é ancorado, funciona muito bem offline também, a gente consegue capturar essas âncoras temporais de satélites. Então, a nossa grande preocupação são duas: a legal e a antifraude. Antifraude do dia a dia. Antifraude que eu desliguei, liguei. Então, com o nosso processo, você consegue bater ponto com segurança dentro de um avião. Você decola, desliga o celular para decolagem, liga lá no modo avião, bate ponto, quando ele pousa, sincroniza sozinho, sem nenhum tipo de interação, garantindo todos esses itens. Isso já está testado por milhares e milhares de pessoas e funciona muito bem, sempre trazendo um retorno interessante para a gestão. É muito bom. A segurança e a garantia disso, acho que para as empresas é o que vale, né? Outra coisa, outro ponto que você colocou muito bem, Daniel, é essa integração aos sistemas, né? Dos quais as empresas de contabilidade trabalham, né? Que são uma série de empresas, um número enorme de empresas boas que estão no mercado e que fazem a integração para fazer o tratamento desse ponto, né? Você está me dizendo que existe essa integração e que isso é uma coisa simples de se fazer, né? Como é que funciona mais ou menos? Só para a gente também entender, não precisa falar de um critério muito técnico, mas dar uma ideia por alto para o pessoal poder entender mais ou menos que dá para fazer com aquele sistema que ele tem lá na empresa dele. Não entrar no techniquez. Existem 3 formas de fazer essa integração, mas o mercado é padronizado. A partir da portaria 1510, se criou um layout único, exclusivo para isso. Então, a gente consegue gerar o AFD, que é o padrão de um relógio de ponto convencional,
e também consegue gerar um API. A pessoa busca por API, faz uma requisição sozinho, já está integrado, você não... Bateu ponto num sistema, já aparece no outro sistema. Isso é bem simples, bem corriqueiro de ser feito e facilita muito o dia a dia, porque tem multinacionais de tecnologia, inclusive, que ainda utilizam papel, utilizam relógio, tem clientes que vão 90 quilômetros buscar um pendrive com informação. Esse não, tempo real. Bateu ponto, está no outro sistema, o mais prático possível, para ter uma gestão mais fluida possível, para o ponto deixar de ser o bicho-papão, de dar tanto trabalho de todo mês de fechamento. O ponto está muito atrasado ainda. O geral está muito atrasado. Isso que você colocou é muito importante, porque traz uma segurança grande para as empresas e agilidade na informação e na gestão dessas questões de pessoal, né, André? O que você acha? Isso para a área legal é importantíssimo, né? Porque você tem lá a comprovação, através inclusive do acesso às planilhas e ao próprio sistema, né, em real time, do que está acontecendo, né? Isso faz toda a diferença, né? Eu acho que isso solidifica aquele clima de ética dentro da empresa, né, de realmente aquilo que está sendo analisado ali em tempo real é exatamente o que está acontecendo. Permite ao empresário e também ao colaborador, claro, permite, numa situação extrema, que essas informações sejam apresentadas no judiciário ou no sindicato, enfim, porque as informações realmente são íntegras e não podem ser modificadas, ou seja, são informações à prova de fraude. Isso dá uma garantia realmente de que aquela relação de trabalho anda da melhor forma possível. Inclusive, além dessa relação de trabalho, que evidentemente é o principal motivo do ponto ALICE, né? Cuidar dessa relação de trabalho, proteger a relação de trabalho e proteger, assim, tanto o empresário como o colaborador, com um pouquinho de criatividade também, essa ferramenta ela é muito útil na gestão. Então, por exemplo, existem certos prestadores de serviço que precisam usar aqueles equipamentos, né? Equipamentos de segurança, etc., o tal dos EPIs. Muito bem, além de eu conseguir fazer aquele ponto certificado, com uma imagem de um celular, eu também consigo auxiliar, eu consigo motivar aquele meu colaborador de que ele esteja trajado adequadamente, que ele esteja com todos os equipamentos, porque isso eu também consigo registrar, né? Então, também, em relação à gestão, o ponto ALICE, ele se mostra fantástico. Por exemplo, eu tenho equipes de venda nas ruas, né? E eu tenho equipes que devem, por exemplo, atuar na região de Ribeirão Preto, aqui, estado de São Paulo. Fantástico eu ter a comprovação de que aquela equipe, naquele dia, realmente ela trabalhou ali, fez toda aquela região de Ribeirão Preto, sendo que aquilo seria o combinado, seria o tratado, né? Então, além do ponto que é fundamental para qualquer empresário, nós temos uma ferramenta de gestão absolutamente aí com valores muito módicos, né, e muito prática. Ajuda na logística, inclusive, né? Não é isso, Daniel? Exatamente. Ajuda muito. As transportadoras conseguem uma redução de 20% da folha de pagamento delas, utilizando a gestão com as informações que advêm da tecnologia. E tecnologia e boas práticas é uma coisa que vem em ondas. Normalmente as grandes empresas começam com as boas práticas, a tecnologia primeiro é acessível para as grandes empresas, depois vai se tornando mais acessível. Mas a tecnologia ela é acessível, ela é com as boas práticas bem parametrizadas e com o custo que a internet fornece. Agora uma pequena empresa, uma transportadora com 2 cavalinhos, uma padaria, não importa o setor, todo mundo tem que ter gestão de controle de horas, controle de produção, controle de... Principalmente agora na pandemia, que quase 70% da mão de obra está em casa. É importante ser acessível, ser prático e já chegar para todo mundo, não só para as grandes empresas, essa questão. E só a internet consegue fazer isso. Só essa tecnologia de nuvens consegue fazer isso. Bom, meus amigos, esse programa, infelizmente, ele é curtinho, tem meia hora, e passou a meia hora. Olha, é que a conversa está deliciosa, de alto nível, né? E é bom que a gente deixou um gostinho de quero mais para quem está nos assistindo, né? Então, óbvio, eu vou dar uma palavra final para os dois, para vocês falarem. E após isso eu também faço o fechamento, para que todos depois entrem lá no nosso site lá, e queiram conhecer essa ferramenta maravilhosa chamada Ponto ALICE. Okay? Então,
Primeiro para o André, depois para o Daniel, aí a gente fecha aqui depois. Por favor, André. Obrigado, presidente. Uma alegria estar aqui. Realmente um bate-papo espetacular. Gostei muito. E eu queria deixar aí uma mensagem, né, para os empresários, de que no meio dessa pandemia aí trágica do Covid-19, esse movimento, né, da adesão maciça ao home office, da redução da jornada de trabalho, me parece um movimento que dificilmente vai voltar a ser como era antes. Então, o empresário precisa se modernizar, ele precisa se qualificar nos sistemas de gestão de controle, se atualizar em ferramentas tecnológicas que sejam seguras e eficientes como pontuais, para que realmente ele mude de fase e possa progredir aí assim que essa pandemia der uma brechinha, que ele volte a ser aquela empresa pujante que sempre foi. Ok. Obrigado, André, pelas suas palavras. Daniel, dá uma fechada aí também no tema, por favor. Quero agradecer a presença de todos, presidente, André Damiani. Essa parceria FENACOM, ela nos foi cobrado que cada vez mais ela ajude o setor, os contabilistas, os contadores. Então, a ferramenta, a tecnologia, ela automaticamente ela se evolui. Mas no caso a gente quer evoluir para atender o dia a dia do contador. A gente descobriu uma forma, uma ferramenta, etc., que facilite o dia a dia, que retire retrabalho, que retire aquele trabalho não necessário, manual que existe. Essa é a nossa missão para 2021. De novo, meus amigos, obrigado então pela participação de vocês, pelo tempo de vocês aqui nesse bate-papo gostoso do FENACOM Talks. E vocês, meus amigos, que estão nos vendo em casa, empresários da contabilidade, ou os empresários da área de sistema, que têm os sistemas para integrar, que queiram conversar com o pessoal da Pontual, estão plenamente abertos a conversar com quem quiser. E estamos nós lá na FENACOM também para fazer esse meio de campo, fazer a integração de vocês. Então, obrigado novamente. E teremos, com certeza, mais oportunidades para se estender um pouco mais a fundo nos processos dos produtos que advindos aí dessa maravilha, dessa plataforma que chama-se Pontuais. Então, um forte abraço para os senhores, um abraço a todos aí e obrigado pelo tempo de todos.